No livro de 1 João, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Meus amigos, meus irmãos, muitas pessoas não sabem discernir que espírito está falando na boca de determinadas pessoas. Será que um espírito maligno ele pode falar a verdade? Não, o espírito maligno não pode falar a verdade. Será que um espírito maligno pode operar sinais e maravilhas e curas? Não, não pode fazer isso. Então você está redondamente enganado. Um espírito maligno pode falar através dos falsos profetas verdades que está nas escrituras. O diabo, quando foi tentar a Jesus Cristo, ele falou verdades que estavam nas escrituras. Mas, quando ele diz essas verdades podem servir de laço para as pessoas. Pode servir de chamariz. Nós vemos aí vários falsos profetas, pregações maravilhosas, falando verdades. Dias e dias falando a verdade. E às vezes você começa a dar crédito para ele, vai aumentando o crédito, vai aumentando a confiança. E depois vem o golpe final, né? Lembra daquela moça que estava atrás do apóstolo Paulo, dias e dias falando verdades? Esses são homens de Deus que proclamam o caminho da salvação. Ela estava falando mentira? Não. Mas por detrás dela, que espírito que era? Maligno. E assim acontece hoje em dia. Pregadores falam verdades, 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 mas em determinado momento eles vão escorregar, entre aspas, né? Eles vão falar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí você vai detectar que tem um espírito maligno lá, né, agindo através deles. Por isso que a palavra de Deus fala que eles se transfiguram em ministros da verdade, isto é, eles vão falar a verdade. E você que não conhece a palavra, que não tem interesse de examiná-la, ler ela todinha, né? Para você se encher do Espírito Santo, que as pessoas acham que se encher do Espírito é ficar numa montanha de joelho e buscando, não é isso. Cheio do Espírito significa estar cheio da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e vida. Se você não se enche do espírito e vida, que é a palavra, como é que você vai estar cheio do Espírito Santo? E hoje as pessoas falam: olha, ele é cheio do Espírito Santo, porque as pessoas operam sinais e maravilhas. Aí você está entrando nesse texto aqui que eu acabei de dizer, né? E aí a palavra de Deus fala, outra característica dos falsos profetas, é que eles conseguem agradar tanto um quanto o outro, porque fala a verdade e também agrada o mundo. Está aqui no versículo 5 do capítulo 4 de 1 João. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Na minha empresa sempre tem eventos, né? Mas sempre tem algum cunho religioso. E aí tem um lá, que pertence à Igreja Católica, e aí ele começou a passar umas mensagens do Hernandes Dias Lopes, né? Hernandes Dias Lopes. Quer dizer, o mundo está ouvindo ele, o Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque eles falam coisas que o mundo quer ouvir, né? Então, quando eu vejo um pregador onde o mundo vive aplaudindo, eu fico com a pulga de trás da orelha, porque o mundo não gosta da verdade. O verdadeiro pregador, verdadeiro homem de Deus, o mundo não gosta de ouvir, o mundo odeia, embora o mundo sabe que ele é verdadeiro, né? Naquele momento de maior crise vai lembrar dele, né? E aí a palavra de Deus fala que, né, no versículo 6, que é muito conhecido, que eu vivo falando aqui, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, esses que têm o espírito do erro, vai ouvir os que têm o espírito do erro, mas estão falando a verdade também. Vocês estão entendendo? O mesmo espírito que atua em um atua no outro para ouvi-lo, né? Porque
O verdadeiro mesmo, quem tem o Espírito verdadeiro de Deus, aquele que é de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele vai ouvir os verdadeiros. Mas eu percebo que as pessoas não conseguem discernir, né, o Espírito que são de Deus e o Espírito que não é de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, fica aqui a nossa reflexão. E antes um pouquinho, você antes de você acusar alguém, você já lançou luz à palavra na vida daquele homem para você falar, esse é falso profeta? Eu faço isso. Quando eu abro minha boca aqui nas redes sociais, para mim, afirmar que ele é um falso profeta, eu já ouvi muitas pregações dele, já comparei com a palavra de Deus, e aí eu falo, eu abro o teu olho. Para que, naquele grande dia, eu não seja acusado de estar acusando falsamente um filho de Deus. Essa é a verdade. Vamos supor que ele é filho de Deus, eu falo, ele é um falso profeta. Eu vou arcar com as minhas acusações. E assim é você. Cuidado quando você acusa alguém de falso profeta, ou herege, ou qualquer outra coisa. Antes de nós abrirmos as nossas bocas, lembrando que Jesus falou, de todas as palavras nós vamos dar conta no dia do juízo. Então, meus amigos, meus irmãos, eu tomo muito cuidado quando eu venho afirmar aqui que alguém é herege, ou é filho do diabo, ou é um falso profeta. Eu não falo aleatoriamente. Para mim chegar nesse ponto, eu já examinei as palavras que ele disse com a luz da palavra de Deus. É assim que nós devemos julgar, né? O justo julgamento através da palavra. Não é que eu acho que ele é isso, eu acho que ele é aquilo. Não. Eu tenho que julgar pela palavra. A palavra de Deus é a lei real que vai fazer eu, né, dar aquele veredito, né? Se ele é isso, se ele é aquilo. Espero que você tenha entendido esta palavra, que Deus tenha aberto a tua mente e que você tenha o Espírito da verdade dentro de você.